Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí, final de semana chegou, dia 21 de junho de 2025, né? E nessa rodada aí de sábado aí eu separei para vocês 7 jogos, tá galera? 7 jogos aí pra gente analisar juntos, e no final do vídeo tem aquele bilhetezinho pronto aí, né? Como é de costume. Lembrando que o bilhete da sexta-feira bateu, né? Uma odd muito boa por sinal, né? 2,40 a odd se eu não me engano, e acabou que a gente conseguiu esse green aí nessa sexta-feira, e nesse sabadão a gente vai em busca de mais um green no nosso bilhete e tentar também pelo menos uns 70% de acerto nos palpites aí que eu vou estar deixando para vocês nesse vídeo, tá galera? Antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? O like é muito importante. Quem puder também comenta, que seu comentário também ajuda bastante aí, melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, né? Deixa aí sua sugestão, elogio, crítica, é muito importante vocês interagir. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, né, para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. Nessa rodada de sábado, galera, a gente vai ter aqui 4 jogos da Copa do Mundo de Clube, né, o Super Mundial de Clubes aí. Vamos ter Mamelodi contra o Dortmund, Inter contra o Urawa Reds, Fluminense contra o San HD e River Plate e Monterrey. Além disso, a gente vai ter aqui Copa Ouro, né, jogo entre Curaçao e Canadá, e 2 jogos aqui da Série B do Brasileirão, né, Avaí, Atlético Paranaense, Remo e Paysandu, né, um clássico aí do Pará. E vamos começar aqui com o primeiro jogo, que é o jogo aqui do Super Mundial de Clube. A gente vai ter o Mamelodi, que começou bem, né? Venceu o San HD na estreia por 1-0, então é líder do grupo, contra o Borussia Dortmund, que ficou um empate de 0-0 contra o Fluminense na primeira rodada. Jogo que acontece 1h da tarde, esse jogo que é válido pelo grupo F, onde tem o Mamelodi aí líder, né, com 3 pontos. Aí logo em seguida tem o Dortmund e Fluminense com 1 ponto, e em último lugar o San HD, que acabou perdendo aí na estreia pro Mamelodi. Vale ressaltar que essa equipe aqui do Mamelodi é uma equipe da África do Sul e é uma equipezinha chata, tá? Então não vai ter vida fácil Borussia Dortmund, não. Vai ter que jogar muito, tá? O Mamelodi nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Dortmund, 4 vitórias e 1 empate, né? Confronto direto, não tem nenhum jogo. Mas a princípio eu acredito aí que o Dortmund tem favoritismo, né? Acredito que vai ter que melhorar o futebol que apresentou na primeira rodada, mas acredito que a equipe teve alguns exemplos aí, né, como o Chelsea, o PSG, por exemplo, também, né, equipes que acabaram perdendo para times brasileiros. Então o Dortmund já está ciente aí que não pode dar bobeira para essas equipes aí fora da Europa, né, no caso aqui o Mamelodi da África. Então, primeira opção a gente vai com a dica fora vence, né, no caso o Borussia Dortmund para vencer, nossa primeira opção, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Dortmund. Agora, nosso próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão, né? Segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter o Avaí jogando em casa contra o Atlético Paranaense, que não tá bem, né? 4h da tarde esse jogo. Avaí jogando em casa vai em busca de uma vitória para poder entrar no G4, né? A equipe está em 6º lugar com 20 pontos. Se vencer, vai a 23, então sobe aí 3 posições, né? Vai para a 3ª posição. Obviamente que vai ter que torcer pro tropeço aí de CRB, Coritiba e Cuiabá. E a mesma coisa vale aqui para o Atlético Paranaense, né? Que precisa vencer para subir na tabela e não se distanciar do G4, né? Atualmente o Atlético Paranaense está com 17 pontos aqui em 9º lugar. Se vencer, vai a 20, continua fora do G4, mas pelo menos não se distancia mais ainda aí dos 4 melhores aqui do campeonato até o momento, né? O Avaí nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Atlético Paranaense 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Acabou conseguindo uma vitória importante na última rodada contra o Remo, né? Isso após perder em casa para o Atlético Goianiense. No confronto direto, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 3 empates. Nesse jogo aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pega aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1.
Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, vamos ter Inter de Milão, equipe da Itália, contra Urawa Reds do Japão. 4 horas da tarde esse jogo aqui é válido pelo grupo E, onde as duas equipes ainda não venceram, né? A Inter de Milão acabou empatando em 1-1 contra o Monterrey na estreia, e o Urawa Reds perdeu de 3-1 para o time do River Plate, né, na estreia. Os últimos 5 jogos aqui do time da Inter de Milão, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Urawa Reds, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Se a gente for dar uma olhada na odd aqui, galera, tá pagando 1,24 mais ou menos aqui para Inter vencer. Para botar no bilhete para completar é até interessante, mas para a gente pegar e fazer uma duplinha, acredito que tem que ser uma oddzinha um pouco mais alta, né? E por isso a gente vai estar pegando aqui a dica Inter de Milão -1 handicap asiático, né? No caso a Inter para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Inter. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter aqui um clássico do Pará, né, um clássico paraense, a gente vai ter o Remo contra o Paysandu. 6h30 da tarde esse jogo, o jogo vai ser no mando aí do Remo, né, o Remo que está em 7º lugar com 20 pontos, se vencer pode entrar no G4, né, porque vai a 23 pontos, então sobe aí 4 posições mais ou menos. Isso dependendo do tropeço das outras equipes também, né? E o time do Paysandu, o último colocado, né? Conquistou sua primeira vitória na última rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vencendo em casa por 1-0, né? Mas está em último lugar com 7 pontos. Se vencer esse jogo, continua na zona do rebaixamento. Então a situação aí do Paysandu não é boa, tá? Acredito que é jogo interessante para gols, né? Especialmente que o Remo é uma equipe que vai muito para cima, tem um setor ofensivo bem interessante. E do outro lado a gente tem o Remo aí que não tem uma sequência muito boa fora de casa, né? Os últimos 5 jogos, por exemplo, aqui foram 4 derrotas e 1 vitória apenas do Paysandu, né? Então, acredito que nesse jogo, querendo ou não, tem sim um pouquinho de favoritismo aí pro Remo, tá, galera? Lembrando que o Remo aí tem 15 gols marcados e 11 gols sofridos até o momento, né? Enquanto o Paysandu tem apenas 6 gols marcados aí em 12 partidas. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence com empate anula, né? Especialmente que tá pagando em odd de 2,15 em média, então o empate anula aí é interessante para dar aquela segurança extra. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Remo, 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter o Fluminense, né, representando o Brasil aí nesse Mundial, contra o San HD. Jogo 7 horas da noite, jogo válido aqui pela rodada 2, né, nesse grupo F, onde tem ainda Dortmund e Mamelodi, né. O Fluminense acabou empatando na estreia em 0-0 contra o Dortmund, que foi um bom resultado, entre aspas, porque poderia até ganhar o jogo, porque teve um volume de jogo bem mais interessante do que o Dortmund, e o San HD acabou perdendo na estreia para o Mamelodi por 1-0. Né? Os últimos 5 jogos aí do Fluminense, 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos do San HD, né, a equipe lá da Coreia, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo, e aqui cá entre nós, né, se o Fluminense jogar o futebol que apresentou contra o Dortmund, vai vencer o time do San HD. Né? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né, no caso Fluminense para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fluminense. Agora vamos aqui para mais um jogo, Copa Ouro, né, América do Norte Central, a gente vai ter aqui Curaçao contra Canadá, 8 horas da noite esse jogo, né, válido pela segunda rodada desse grupo B, onde tem o Canadá líder, né, logo na estreia já meteu 6-0 na seleção de Honduras, enquanto o Curaçao ficou um empate de 0-0 contra El Salvador. Os últimos 5 jogos do Curaçao, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Canadá, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, teve 3 jogos, né, em 2017, em 2022 e 2023, e o Canadá venceu os 3, né, 2-1, 4-0 e 2-0. Então aqui, favoritismo total aí para a seleção de Canadá vencer, né. Acredito até que vai vencer com uma vantagem bem considerável, né, especialmente que é uma equipe muito boa, tem ali o Jonathan Davis, que é um cara muito bom, né? Acredito aí que é o artilheiro. Eu acho que ele não é artilheiro, não. Quem é o artilheiro é o Buchanan, com 2 gols, né? Mas tem aqui, esse aqui não. Esse não é o David que eu tô falando para vocês, não. Cadê ele? Aqui.
Jonathan David. Meteu uma assistência apenas. Mas é um cara que, tipo assim, ajuda bastante, joga no time grande e deve ajudar a sua equipe aí a conquistar essa vitória contra a Curaçao, né? Lembrando que o Afonso Davis eu acho que não tá jogando, tá machucado, tá, galera? Não tenho certeza, mas eu acho que ele tá machucado, né? E querendo ou não, é um grande desfalque. Mas do meio campo pra frente ali, a seleção do Canadá é muito boa. Primeira opção aqui, galera, para esse jogo a gente vai com a dica fora menos um handicap asiático, né? No caso, o Canadá aí para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Canadá. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, né? Mais um jogo aqui da Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter o River Plate da Argentina contra o Monterrey do México. 10 horas da noite, jogo válido aí pelo grupo E, onde tem o River Plate líder, né? Venceu na estreia o time do Urawa Reds por 3-1. E o Monterrey que acabou empatando contra a Inter, que não foi um resultado ruim, né? Especialmente que a Inter aí uma grande equipe, né? Foi vice-campeão aí da Champions e conseguiu um empate importante, né? Um empatezinho de 1-1 e agora vai tentar surpreender o River Plate, né? Os últimos 5 jogos do River, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Monterrey, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Teve 2 amistosos, né? 2023 e 2024, o River Plate venceu um e no outro ficou um empate 1-1, e agora acredito aí que pelo momento que vai viver no River Plate tem chance sim de vencer. Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula, né? No caso River Plate com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 River Plate. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de sábado, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada, tá? E o nosso bilhete desse sabadão ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa rodada de sábado, a gente vai com 3 jogos e pegamos aqui os 3 jogos do Mundial de Clube, né? O primeiro jogo aqui, Inter de Milão e Urawa Reds, a gente pegou aqui vitória da Inter de Milão. Segundo jogo, Fluminense e o Ulsan HD, a gente pegou vitória do Fluminense. E o terceiro jogo, Mamelodi contra o Borussia Dortmund, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,15, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$215,81. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá, galera? Só você clicar no link você já vai direto pro bilhete pronto. Lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, né? Então se você não tem conta lá na Estrela Bet, já aproveita e clica no link aí, faz seu cadastro lá, tá? Aproveita as vantagens que tem dentro do site. A partir de 50 centavos você já pode fazer uma entrada, por exemplo, tá? 50 centavos é o valor mínimo para você fazer a entrada, que é bem interessante. Depósito, você pode estar depositando aí qualquer valor a partir, eu acho que de R$1, se eu não me engano. É R$1 ou R$10, acho que é R$1. Você pode depositar um valor mínimo aí, o que é bem interessante também. A partir de R$10 você pode estar solicitando saque. Além disso, tem opções aí de criar aposta, encerrar aposta antecipada, né? Igual que o jogo do Fluminense, da Inter, né? Se abrir 2 gols de diferença, já dá a aposta resolvida, independente do resultado final. Tem as odds turbinadas, tem os bilhetes turbinados. Então, assim, tem muitas vantagens dentro do site da Estrela Bet. Então, aproveita aí, faz seu cadastro, né? Aproveita todas essas vantagens e aproveita também para fazer aí o bilhetezinho da rodada, tá? Você clicou no link, já vai direto aqui pro bilhete pronto, só você colocar o valor que você deseja apostar, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante. E quem puder também, compartilhe o link aí do vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá show? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!